Olá, humanos, Ubuntu para você, tudo bem? Hoje nós vamos falar de neurociência do sistema vestibular com o querido André. E para quem estava aqui com a gente, a internet tá super utilizada, mas já voltamos. A gente vai reiniciar, o André vai conversar de novo aqui como é que foi a formação dele. Muito bom ver o Wagner, Clesilde, Luizinho, que saudade de você, meu rapaz. E a gente vai entender como que o André se apaixonou por esse tema. Hoje ele é um especialista, talvez um dos pioneiros no Brasil. Ficou muito tempo sendo a única grande referência e hoje já formou muita gente. Eu já fiz os cursos do André. Ferramenta. Então, para quem acha que todo prego só precisa de martelo, a ideia é que tem muita coisa além de prego, né? Hein, André? Então, a gente está retornando, mas a primeira live se foi. A gente vai agora retomar a sua formação e te perguntar como foi o sistema vestibular, como ele chegou na sua vida. Ok. Bom, tudo teve início lá atrás, em torno de 1996, que eu li um artigo cujo título era Novos Avanços em Reabilitação Vestibular, que me deixou bastante curioso. E a partir da leitura desse artigo, da autora, colega nossa americana, Susan Herdman, eu me interessei e fui buscar mais informações sobre isso aqui no próprio Brasil. Era muito precário conseguir isso e acabei fazendo uma formação com ela lá em Atlanta, no caso, na Emory University. E aí, depois disso, dei sequência nesse trabalho, que não foi fácil, porque ninguém praticamente trabalhava com isso, e até para ter pacientes, era um desconhecimento geral da parte profissional, leiga, etc. E daí surgiu a oportunidade de fazer a tradução, quer dizer, a revisão científica da tradução do livro dela, chamado Reabilitação Vestibular, e que saiu em 2002, foi publicado em 2002. E quando você fez o curso, você já estava graduado? Sim, já estava. Quando eu fiz esse curso, quer dizer, eu fui ter noção dessa área, eu já tinha uns 5, 6 anos de formado. Eu estou com 28 anos de formado. E nessa história toda, eu estou há uns 22, 23 anos nessa abordagem, né, dessa área de atuação na fisioterapia vestibular. Perfeito. Então, só fui ter noção depois de formado. André, as pessoas estão falando que estão ouvindo bem você, mas a imagem parece que não está feliz. Aí eu vou pedir para você está no 4G? Não, Aí, eu tô no na Wi-Fi? minha Wi-Fi. Deixa Tira eu do ver seu se eu Wi-Fi, posso. bota no 4G, que no Brasil é 2,5, só para a gente ver se melhora a sua imagem. Nós estamos falando com o André. André, pioneiro no Brasil, no Rio de Janeiro, no sistema vestibular. Essa live vai ficar salva aqui e vai ficar salva também no meu canal, lá no Trato Ubuntu. Como é que tá aí? Tudo ok? Voltou melhor. Que bom. Tá melhor? Tá melhor, tá melhor. E Tá. você Quem estava tá? falando que você já estava formado quando Sim. ouviu falar do sistema vestibular. Eu fico É. pensando que a nossa vida está sendo escrita junto com a fisioterapia. Porque hoje, eu como coordenador de faculdade, eu insisto para o meu professor falar de sistema vestibular e ele corre atrás, porque às vezes nem conhece bem o tema, mas o meu aluno já tem um primeiro contato, que eu não tive. Hoje a gente fala de terapia, fisioterapia baseada em evidência. Eu nunca ouvi falar disso na minha graduação. E daqui a pouco a gente vai falar de telefisioterapia, que está acontecendo agora, né? É verdade. Renata, assim, fala-se muito hoje em reinvenção, vamos nos reinventar. O que não
foi a nossa formação lá atrás, se não reinventar. A gente mal entrava numa faculdade e mal sabia o que ia acontecer ali, né? Eram tempos complicados, sem internet, etc., né? Imaginando isso. E nós não paramos de Perfeito. nos reinventarmos, né? O tempo todo, né? E depois dessa Isso. formação, tive outras formações na área, né, lá com os colegas. E aí comecei a iniciar meus cursos aqui de formação no Brasil, fora do Brasil. E sigo hoje aí com muito Uhum. orgulho em diversas sociedades científicas aí pelo mundo nessa área e buscando aprimoramento, né, profissional e divulgação científica o máximo possível para o nosso clínico lá da ponta ter, como eu sou também clínico desde a origem, eu assisti a live com a Anke, né, com a belíssima Anke, é um conhecimento monstruoso que ela tem na área de ciência. E uma vez, e assisti a live também, só para registrar isso aqui, Renato, assisti a live também do meu amigo Zé Roberto Prado Júnior, que foi ótimo. Foi muito Ele, bom. José Roberto, ele falou um dia, para mim, para a Anke, fazemos todos parte da Comissão de Educação do CREFITO, lá atrás, mais de 10 anos atrás, né, na época Uhum. da presidente Rita Ferreira. O Zé Roberto olhou para mim e para a Anke e falou assim, vocês reúnem 4 importantes características de um profissional. Vocês fazem parte da assistência, da clínica, vocês fazem parte da docência, da ciência e da parte política, que a gente nunca deixa, tanto é que a Anke ainda continua lá como conselheira, eu estou sempre dando Uhum. suporte ao COFIT, ao CREFIT, e nunca tinha parado para pensar nisso, né? Quer dizer, você abraçar e ser abraçado, envolvido pela própria profissão, né? Isso é muito importante, não ficar só fechado no seu próprio mundo, né? E as áreas do conhecimento que a universidade, o professor Carlos Chagas Filho fala isso, está escrito lá na entrada do Departamento de Biofísica no CCS da UFRJ, aqui se ensina porque se pesquisa. Então, ainda que a gente não esteja laboralmente na bancada ou pesquisando, nada do que você ensina ou faz vem fruto apenas de uma intuição que não seja corroborada pela ciência. Eu acho que quando a gente acha que essa intuição, na hora do tratar, ela vem do inconsciente, é muita inocência. É fruto de muito trabalho, de muita leitura de artigo, de muita conversa como essa, e aí o paciente na sua frente se revela como uma ferramenta para a tua intuição. Eu queria que você falasse da sua pós-graduação. O seu estrito senso foi em sistema vestibular também? Foi, antes só fazer um pequeno comentário, você falou do Claro, Dr. claro. Chaga, rapidamente, e eu tenho muita preocupação que ficou lugar comum falar em prática baseada em evidência, né? E lembrando que as evidências também podem respaldar mal. E eu costumo dizer isso nas aulas que eu falo de prática baseada em competência, que a evidência em si só, quer dizer, a ciência não vai trazer o que você tem que fazer, ela vai trazer as respostas dos fatos, agora o que você vai fazer é bem diferente. E o exemplo maior é a gente tem, infelizmente, né, a gente vive isso aí agora, né, por conta do Covid, as versões diferentes da mesma coisa, mas a Segunda Guerra Mundial foi baseada em evidência. Ela foi Muito toda importante. preparada e foi baseada em evidência, tanto é que os experimentos horrorosos do Mendele foram práticas baseadas em evidência para buscar, e foi uma loucura que a gente sabe, né? Então, tem que tomar muito cuidado realmente com esse poder chamado ciência, né? É bastante poderoso, mas em mãos erradas a coisa fica complicada. A Perfeito. minha formação estricto sensu, eu comecei o mestrado na época na Castelo Branco e de lá tive o prazer de trabalhar junto com o professor Marco Antônio Guimarães, que aliás fica aqui até uma sugestão de live, uma pessoa fantástica, foi um dos primeiros doutores em fisioterapia no Brasil. Hoje vive entre França e Brasil e é escritor atualmente. Fisioterapeuta aposentado, mas tinha uma história muito rica, né? E o Marco Antônio me convidou para fazer o doutorado lá na Universidade de Buenos Aires, onde ele mesmo tinha feito. E eu achei o projeto muito bom e acabei sendo aprovado lá no meu projeto e finalizei na área de fisioterapia vestibular e foi
defendido, etc. E depois foi validado, né? Eu fiz a validação aqui pela Clínica Médica da pós-graduação da UFRJ, e que corroborou aí com a minha titulação de doutor na área, né? E agora já estou animado aí para buscar um pós-doutorado. Vamos ver, estimulando aí com você. Que vem com a gente. A gente conversa sobre isso. Amigo, acabei de falar agora com o Eduardo Moreno no telefone, ele está aqui com a gente, está com a audiência excelente toda vez, é qualitativa, isso me deixa muito feliz, não é fácil parar no meio do dia para aprender e Claro. Muito bom ter mais gente aqui. A ciência, a evidência, não está nem um pouco preocupada com a verdade perene. Então, a gente está mudando a verdade todo o tempo, conversamos isso com a Anke ontem. Quais verdades eram da sua época de início do sistema vestibular que permaneceram e o que mudou do que você aprendia para o que é agora? O sistema vestibular e o manejo fisioterapêutico. Eu pude participar dessa história, né, da chamada otoneurologia, né, essa subespecialidade da otorrino, e com isso, aqui próprio, na nossa história própria aqui do Brasil, foi curioso, porque a verdade que se tinha na época era muito concentrada. Aí já fica aqui uma outra crítica da concentração de saber, né, especialmente quando falam, não, a locomotiva é São Paulo, do ponto de vista científico, isso não é nada bom. Pelo contrário, até apesar de reconhecer o valor de São Paulo em várias áreas, a gente hoje tem uma pulverização desse saber, dessa busca da verdade em vários lugares, como a Federal do Rio Grande do Norte. Quer dizer, o Norte e o Nordeste fazendo muitas coisas interessantes, e o Brasil não está, como muitos pensam, o Brasil, ao contrário, não está ruim na parte científica, apesar de tudo que estamos vivendo, né? E especialmente a fisioterapia. Então, nessa área, o que percebia, por conta dessa concentração de saber, e eu fui depois, indo para fora, perceber que estávamos num caminho muito errado, era justamente assim, uma coisa chamada síndrome vestibular irritativa ou deficitária. Eram os únicos diagnósticos que tinha. Era uma monoterapia frequente, era o uso de medicamento supressor vestibular, ou seja, para diminuir a ação do labirinto e vasodilatador. Bom, pode-se perceber, então, uma mudança radical nesses últimos 20, 30 anos, por conta das corretas evidências aí pelo mundo afora. Aí que eu fui abrir a cabeça e o olhar para esse mundo que é a otoneurologia e a reabilitação vestibular. E pude perceber que essa onda que veio de fora para dentro, e com todo respeito ao que se fazia aqui, mas eu posso dizer que quase 80% do que era a visão dessa otoneuro e da reabilitação vestibular veio sendo modificada no Brasil fortemente. Então, essa versão genérica nem se usa mais, né? Síndrome vestibular excitatória ou deficitária ou mista, e uso só de remédio para finalizar um utópico diagnóstico de causa para depois começar a reabilitação. Então, esse modelo, felizmente, vem perdendo força. E aí, hoje, a gente vê o papel mais firme da fisioterapia, inclusive na avaliação funcional, paralelamente ao médico, ao colega da fonoaudiologia e etc. Que bom. E o diagnóstico, não o diagnóstico, mas o entendimento da população para o que era vertigem, mudou? Eu já te faço essa pergunta, para você dar uma diferenciada. O que é tontura, vertigem, a tal da labirintite, que é talvez um senso comum aí. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando eles acham que o problema está muito centrado nele, é que as coisas estão girando ao redor dele, ele está com um problema do sistema vestibular. O ego está muito inflado. Então, me dá uma separação aí do que mudou para o que era tontura, vertigem, a famosa labirintite. O que era? Isso era um pacote só? Foi dissecando? Disseca as definições atuais hoje, André. Desculpa, Renato, que congelou. É só repetir em resumo a pergunta sobre as diferenças, né? Que eu não te escutei, na realidade. Então, esse finalzinho só.
uma diferença hoje para esses conceitos? Isso era tudo junto? Só para a gente fazer uma linha do tempo também de como a população está entendendo melhor o que ela tem. Ah, entendi. Sobre os sintomas, né? Você me Isso. perguntou, então. Tá, aqui congelou sua imagem. Bom, na realidade, assim, uma outra coisa que se levava muito como uma verdade era o suposto diagnóstico de labirintite, né? Então, é importante esclarecer que labirintite é uma doença, né, de acordo com o Código Internacional de Doenças, uma infecção de todo o labirinto e que a pessoa refere tontura, desequilíbrio, náusea, vômito, numa crise aguda, mas também, obrigatoriamente, tem uma queixa auditiva associada. Perda de audição, zumbido, sensação de ouvido tampado, uma série. Então, elas se somam. E essa é a doença que é rara até, a labirintite, essa infecção ou viral ou bacteriana do labirinto. Mas ela também funciona como um rótulo. E esse rótulo é que a população em geral é mais acostumada. A labirintite como uma explicação geral para tudo, mas que para o especialista significa essa labirintite, entre aspas, 300 tipos de problemas e em torno de 2.000 causas, seja a origem do próprio labirinto periférico ou das suas conexões lá no próprio cérebro. E aí, na minha avaliação, eu costumo sempre explicar essa parte anatômica, como é a localização do labirinto na cabeça, mas, ao mesmo tempo, ajudar esse paciente a entender essas diferenças. Então, é muito mais fácil que ele nos traga a seguinte informação. Eu estou com tontura. E aí vamos explicar. Só tem dois tipos de tontura. Rotatória, não rotatória. Rotatória, você vê o mundo girar ao seu redor. Isso é a vertigem, claramente. 85% dos casos vão ter relação com o labirinto, provavelmente. Agora, não, eu não vejo nada girar. É a tontura não rotatória, eu estou desequilibrado, mas o ambiente parado o tempo todo. Pode ou não ser do labirinto. A pessoa pode ter aí uma origem cardíaca, uma origem cardiovascular, ou uma metabólica, algum problema do tipo fica em jejum por muito tempo, faz uma hipoglicemia, tem tontura, acha que é do labirinto. Então, aí esclarecer isso inicialmente é muito importante. Então, os dois tipos de tontura, rotatória e não rotatória. Isso ajuda muito para se descobrir o diagnóstico funcional desse paciente. Ótimo. E a história de você ser profissional do primeiro contato? Hoje eu sei que é. Hoje a fisioterapia, eu recebo telefonema de gente que nunca foi no médico, ainda não foi no otorrino, e eu recebo no meu consultório, faço as escalas das bandeiras, se eu percebo que não é um manejo fisioterapêutico, mando para o clínico. Isso mudou como? Eu sei que você participou dessa história, né? O fisioterapeuta virar profissional de primeiro contato. É importante registrar aqui, né, legalmente, nós temos a resolução do COFIT 80 que nos ampara em relação a isso. Quer dizer, o fisioterapeuta é, sim, no Brasil, diferente de muitos lugares, como, por exemplo, Portugal, Argentina, não existe isso que temos aqui e que tem que ser valorizado pelo colega. Esse primeiro contato, esse primeiro atendimento. Mas sempre tendo a visão de que nós não estamos fazendo abordagem e diagnóstico médico. Paralelamente, os dois profissionais têm a sua importância dentro desse contexto. E na nossa busca do nosso diagnóstico, baseado nas limitações funcionais desse paciente, para mim, a principal etapa, quer dizer, a anamnese, essa entrevista inicial e essa avaliação. O resto, quer dizer, o tratamento, ele vai fluir de uma maneira mais favorável. O que eu gosto de explicar muito para o paciente, então, essa luta, que às vezes o paciente vem além do suposto diagnóstico sindrômico, né, baseado em sinais e sintomas, ele vem com muita informação, como uma salada de coisas por conta da internet. E isso faz com que... o doutor Google. Então, isso faz com que ele, que já é esse paciente, eu gosto de sempre clarear isso, é um paciente ansioso de natureza, o paciente do labirinto, ele é ansioso. Então, ele transforma isso, e aqui a gente está falando de neurociências, vão ter repercussões cognitivas, comportamentais. Então, fica até mais complicado, quanto mais ele procura essa ligação do modelo tradicional biomédico de causa e efeito cartesiano, mais ele se complica para a sua própria situação. Então,
A fisioterapia é fundamental nessa área. Primeiro, o labirinto é um órgão do movimento. Ele detecta movimentos da cabeça, aceleração, especialmente linear, subir elevador, e angular, movimentos da cabeça. Então, não faz sentido tratar esse sistema apenas com medicamentos e em repouso. É totalmente contraproducente. Então, é isso que as evidências vêm mostrando e a prática clínica também. O que eu percebo, então, é que esse paciente, nessa nossa insistência, como eu faço nos cursos e na minha prática diária, vai, num processo de educação, esse paciente vai entender. Não, eu vou passar no fisioterapeuta, porque lá ele tem uma visão diagnóstica funcional. E como você falou, a partir do momento que eu detecto que há algo mais a fazer, porque felizmente os problemas são mais periféricos do que origem neurológica. Então, alguma coisa diferente no nosso exame inicial ali, de beira do leito, imediatamente esse paciente vai ser encaminhado para o seu médico, seja da especialidade de neurologia, otorrino, clínico geral, qualquer especialidade que for interessante para aquele caso específico. Por isso que a avaliação tem que ser racional, baseada em ferramentas validadas de avaliação, questionários, até mesmo equipamentos que possuam essa competência para te registrar dados, e, ao mesmo tempo, individualizada. E aí você traduz aí a prática que eu considero mais ideal. Então, eu estou chegando agora no seu consultório, estou com essa queixa aí de tontura. Eu queria que você me explicasse o que é essa história de labirinto. É por onde passa o rato? Como é que é essa história aí? Bom, labirinto, passa rato, passa boiada, passa muita coisa ali. Até porque ele está conectado a vários sistemas, né? Então, eu costumo explicar essa parte anatômica, que ele está localizado lá dentro do crânio, na altura da orelha ali. São dois. E, a partir daí, não imaginar que ele só está atuando para a cabeça, embora seja seu papel principal, ajustar a posição da cabeça no espaço e, com isso, influenciar também nos olhos ou no corpo, para que a gente mantenha a estabilidade. Daí o paciente já vai tendo noção que toma um rumo bastante amplo, por isso também essa visão labiríntica da coisa. Vai tomando um caminho mais complexo, que aí temos ferramentas e caminhos para decifrar isso. Basicamente é o quê? Eu vou fazer essa explicação sobre tontura, logo em seguida, tentar desfazer também, é importante, essa cultura de que ele já tem uma labirintite. Eu falo claramente, eu não estou aqui atrás de doença para o seu caso. Eu estou aqui atrás de limitações funcionais que você está apresentando. Labirinto, não tem como tocar, sentir o cheiro dele, visualizá-lo. Ele está guardado dentro do seu crânio. Então, indiretamente, nós vamos conseguir chegar a uma conclusão. Comparando, para o leigo entender, é igual o pulmão. O fisioterapeuta, o pneumologista, não toca no pulmão. Quem toca é o cirurgião, ou o anatomista lá. Mas a gente, na prática clínica, não toca no órgão, não precisa tocar num órgão para saber como ele está funcionando. Então, vamos fazer o quê? Provas de função vestibular. O pulmão, a comparação que eu faço, provas de função pulmonar. Então, através desses recursos indiretos, nós vamos entender. E no nosso caso aqui, é a avaliação do reflexo vestíbulo ocular, ou seja, a influência do labirinto sobre os músculos dos olhos, e também a influência do labirinto medula abaixo para o controle do equilíbrio. Então, com isso, a avaliação passa por testes específicos, e aí, no final, ele vai ter um diagnóstico. Aí eu explico, só tenho dois caminhos aqui comigo. Ou tem os cristalzinhos que saíram do lugar e temos que recolocar, e esse procedimento é feito no mesmo dia, de preferência, e quanto mais perto da crise, melhor. Ou, se negar isso, vamos fazer um outro caminho através de exercícios. Para combinar, pronto, o paciente já começa a participar melhor. Muito bom. A gente hoje percebe que o Dr. Google está tão eficaz que o cara já chega com essa explicação. Doutor, eu acho que os cristais saíram aqui. A avaliação é mais de desconstrução do que outra coisa. E depois tem que reconstruir um caminho diagnóstico. Isso dá mais trabalho até que usar as técnicas do dia a dia. A gente vai deixar as técnicas para o final. Eu queria que você me mostrasse quais são os gatilhos para as crises. Você falou que muitos deles são ansiosos
E algumas pessoas já relatam que é quando anda de carro, quando anda de carro lendo o celular, quando está dirigindo isso não acontece. Explica para o paciente aqui que está ouvindo a gente por que esses gatilhos são distintos. O labirinto é um órgão sensorial. Como eu falei, ele também, apesar de ser inacessível fisicamente, até os exames, que muita gente acha que o exame, a tomografia de crânio, a ressonância do crânio, o pescoço, essas imagens, ou o exame de sangue. Não tem nada de exame de imagem ou de sangue que vai dizer o labirinto está funcionando bem ou mal. Não há essa possibilidade. Eles vão complementar o que nós suspeitamos ali na clínica. Então, você usou a palavra correta que eu gosto de usar, que é gatilho. Então, é um sistema conectado a outros, metabólico, hormonal, neurológico, cardíaco, e que podem influenciá-lo. Então, quando se fala assim, a influência alimentar, existem alimentos que são mais irritativos para a função labiríntica, mas não quer dizer que são causadores de doenças para o labirinto. A partir daí, você vê na parte comportamental o paciente mais perfil ansioso, como esse. Que alimentos seriam esses, André? Só para curiosidade. Alimentos que são provocativos e que o ideal é reduzir o consumo, não é cortar. Para de comer isso que vai passar. Isso é o profissional cansado. Então, esses alimentos podem ser chocolate, é um problemão, o vinho tinto, alimentos voltados para massa, de maneira geral, pizza, temperos da linha japonesa, da comida japonesa, queijos amarelos, ricos em colesterol, são basicamente esses que, e claro, é muito importante, pacientes que já têm tendência ou glicose já alta e outros que têm também alteração auditiva associada, são mais propensos a terem problemas no labirinto em algum momento. Agora, tem um outro detalhe importante, além desses fatores que eu citei, que hoje é uma realidade e uma frequência muito grande na clínica diária, que é a enxaqueca. Então, a enxaqueca, ela afeta o labirinto. Ótimo. Eu sempre gosto de explicar, a enxaqueca não é a dor de cabeça, como muitos pensam, é a síndrome, e que pode ou não ter dor de cabeça. Mas nessa área, mais mulheres que homens são afetados, né? Então, a enxaqueca, a pessoa já tem esse quadro instalado, 32% desses pacientes vão ter algum problema no labirinto nas suas vidas. Muitas vezes a mulher, ela chegou à menopausa, o quadro dor de cabeça desapareceu, mas a enxaqueca não foi embora e nem vai. Ela precisa desse controle também dos gatilhos, vive de gatilhos. Então, essa mulher, nesse período da menopausa, pode iniciar o período dela vestibular do problema. Então, é muito importante que até aquela tontura rotatória que eu referi no início, ver tudo girar, é uma característica de enxaqueca, de migrânia. Eu tenho paciente que às vezes volta no consultório, mas eu passei mal e você me falou que eu não tinha os cristais fora do olhar. Eu falei, não tinha e vou comprovar que não tem, porque simula muito a crise. A pessoa pensa que é de cristalzinho fora do olhar, mas no fundo é a enxaqueca que está por trás, provocando, cutucando o labirinto. Então, elas se complementam e, como falei, são sensoriais e vários mecanismos internos e externos podem desencadear a crise, sim, especialmente para quem já tem. Só uma coisa, essa que você falou do carro, é a cinetose, paciente com sensibilidade dentro de veículos em movimento. Isso, às vezes, já começa desde criança. Tem boa resolução isso com os exercícios. As evidências mostram que a aplicação da reabilitação vestibular com exercícios diariamente sendo orientados e por uma média de 3 meses, tende a melhorar sua performance, seu desempenho do labirinto nessas situações. E aí tem a ver também com esse sistema ocular que eu falei, quer dizer, o paciente, ele dirigindo, ele não sente nada, mas se for carona, ele refere esse mal-estar. É tudo por conta também do estímulo visual, provocando aí o labirinto já sensível. Perfeito. E esse labirinto, teoricamente, se você perder a acuidade visual, tiver dificuldade, por exemplo, de enxergar,
essa hiperutilização dos músculos oculares podem influenciar no labirinto? A literatura mostra isso, já que há essa interligação? A pergunta ótima, porque eles são conectados na parte motor ocular, né? O labirinto comanda os olhos reflexamente. Virou a cabeça, quem vai ajudar nesse processo é o labirinto, junto com estruturas centrais. Mas importante, muito paciente relata mesmo visão turva, visão borrada. E isso comprova também que a acuidade visual, a capacidade de enxergar, pode ficar afetada assim nesses pacientes. E aí uma abordagem mais recente tem sido associada à nossa prática, que seria o americano chama de neurooptometria, nós temos aqui a ortoptista, a ortóptica. Então, o último curso que eu fiz, avançado, na Universidade de Pittsburgh, foi agora esse curso esse ano, dessa forma online, tivemos aula especificamente disso, entre os 14 professores do curso, um deles especialista nessa área. Então, avaliação, campimetria, tudo isso entra hoje muito forte na associação de tratamentos, né? Na combinação de tratamentos da reabilitação vestibular. Então, perfeitamente, muito paciente se beneficia dessa abordagem. E quais seriam, André, hoje, os exercícios que você estimularia e quais são os que são evitáveis? Há um padrão de posicionamento da cabeça, por exemplo, que tira esse cristal do local e há um padrão que o retorne, sem ser as manobras, falando dos exercícios diários. Eu já me referi ao paciente que chegou para mim depois de um pilates, depois de um yoga, depois que fez uma manobra que era terapêutica um dia para ele, a idade foi avançando e agora isso já não é mais terapêutico, está virando já um problema. E eu lembro das recomendações. Eu queria que você passasse essa recomendação para as pessoas leigas que vão ter alguém com crise no meio de uma aula de pilates, por exemplo. Tá. É importante essa pergunta também, esclarecendo, né, a VPPB, já hoje amplamente conhecida, a vertigem posicional. Cristais dentro do labirinto, microscópicos de cálcio se deslocam e passeiam lá dentro. Mas sentado aqui não sentiríamos nada. Se for deitar, eles mexem lá, a pessoa sente a vertigem. Dura segundos e passa. Esse diagnóstico a gente consegue fazer no próprio consultório, até na casa do paciente e tudo. E a partir do momento que se conclui, tem que fazer o quê? Uma manobra suave para recolocar no lugar. Não precisa de medicamento. Agora, eu sempre oriento esse paciente das possibilidades que originam esse problema. E uma delas é exatamente isso. A questão postural, né? O paciente, então, eu explico. Quando você está sentado ou de pé, seus labirintos estão na posição anatômica, ideal para eles. Quando você deita de barriga para cima, e no Pilates tem algumas posturas assim, ou até joga a cabeça mais para trás, mas só de ficar de barriga para cima, deitado, olhando para o teto, seus labirintos já estão de cabeça para baixo. Então, a gravidade pode contribuir para esse deslocamento. Então, isso pode acontecer na cadeira do dentista, que hoje em dia vira uma maca que facilita a ele, e isso tem que tomar cuidado. E associado aos aparelhinhos vibratórios do dentista, tem relatos da origem da VPPB por aí. Outra questão importante vibração. As plataformas vibratórias também oferecem mecanismos lá, a vibração no pé, de deslocamento dos cristais. Então, especialmente quem já é paciente, tem esse risco. Então, o colega que vê o paciente na sua aula de pilates tem que fazer essa anamnese também e perguntar esse histórico desse paciente. Então, eu também tenho visto muitos casos novos de pacientes deslocando os cristais por conta desses mecanismos que eu falei aqui. Então, isso é importante. Mulheres colocando toalha na cabeça e jogando a cabeça muito para trás, muito rápido para trás, um mecanismo muito comum. Esse pode também ajudar a deslocar os cristais. Lembrando, gente, que esses cristalzinhos não são eternos, eles são trocados a cada 24, 48 horas. O organismo vai produzindo e reabsorvendo e eles vão sendo renovados. Então, lá dentro do labirinto, apesar de ser dentro do crânio e ele tem um osso por fora dele, é muito dinâmico do ponto de vista bioquímico, eletrolítico e etc. Então, faz parte do metabolismo ósseo e mineral, esse líquido lá dentro e os eletrólitos.
E os cristais de cálcio. O que eu quero chegar é o quê? A vitamina D também baixa no exame de sangue, contribui para as recorrências dessa VPPB. Então, hoje em dia, o que se modificou é, não basta só descobrir o VPPB, fazer manobra, às vezes até automanobra, que pode até dar certo, mas pode dar muito errado. Então, a gente tem que tomar cuidado dessas manobras da internet. Mas, além disso, o paciente tem que ser orientado desse contexto postural, evitar ficar de barriga para cima é a recomendação, e também cuidar da vitamina D expondo ao sol, entre 10 da manhã e 3 da tarde, pelo menos uns 10 minutos sem protetor solar em qualquer parte do corpo. Muito Essa bom. vitamina D ajuda. Aí eu vou linkar com a pergunta que o Eduardo Moreno fez aqui. Como vai ser, ou como você está em sociedade conversando com seus colegas desse momento de Covid? André, eu nunca olhei tanto para uma tela quanto nesses 30, 40 dias. Então, eu estou olhando TV, eu estou olhando o celular, eu estou me expondo menos ao sol, a vitamina D está nada estimulada, estou me alimentando de pizza, chocolate e temperos indianos. Claro. Eu estou gerando um momento candidato. que pode ter mais gente com crise? Eu acredito que diretamente ainda não tem comprovação da relação, por exemplo, com o Covid-19. Mas esses mecanismos que você acabou de citar, eu percebo, a pergunta pertinente do Eduardo, um abraço, Eduardo, que esses pacientes tendem a fazer isso tudo que você fez e o pior, de barriga para cima, mais tempo ali. Deitado. E, como falamos, quer dizer, então esse imobilismo contribui não só para a questão musculoesquelética, porque o pessoal tem a preocupação estética, né, perdendo volume, massa muscular, mas no fundo, eu gosto muito de uma colocação do Dr. Drauzio Varela, uma coisa muito simples, ele fala que é muito profundo. O corpo humano foi feito para o movimento, é um projeto para o movimento. Então, não tem como imaginar uma situação atual a gente sem estimular esse movimento e apresentar desafios. Então, esses sistemas são preparados para desafios. Se não fosse isso, não teríamos bailarinas e artistas de circo fazendo o que fazem, porque é adaptável, é estimulável. E, realmente, como você falou, à medida que fica mais restrito, né, todo mundo em casa e com pouca atividade, a tendência é sistema de controle. Precisa de estímulo, precisa de retorno, de feedback. Então, como sistema de controle, que é o sistema de controle postural, eu percebo que aumenta sim. Então, o que eu tenho percebido, um número maior sim, de queixas de tontura, mas muitas vezes relacionado a esse conjunto de sistemas aí alterados. Ótimo. Vamos para a neurociência. A gente sabe que há um controle central, mas não é só, né? As periferias estão aí muito bem relatadas como fator causal e fator terapêutico. Mas eu tenho visto na minha prática clínica que alguns clientes, principalmente com lesões cerebrais agudas, eles têm relatado problema vestibular que não tinham. Então, é o pós-AVC, é o TCE. Então, esses pacientes, e eu tenho vários pacientes de esclerose múltipla, Parkinson, que não relatam tanto, ou seja, ambos são lesão do sistema nervoso central. A minha prática, que não é a evidência, diz que esse agudo está se queixando mais. A literatura diz isso, a lesão do sistema nervoso central pode precipitar uma lesão vestibular, ou isso é pela clínica, dele ficar hipomóvel e acabar levando a essa queixa? O que você pensa? Até esse mesmo paciente de origem central tem que se estabelecer com ele esse entendimento de tontura, rotatória, não rotatória. Uhum. O que sabemos é o labirinto conectando-se, né, pelo nervo vestibular até o cérebro, já temos o caminho completo, inclusive chegando em córtex cerebral, especialmente a área parieto insular. Então, nesse trajeto, chegando lá em tronco encefálico, comunicando-se com outros núcleos vestibulares, núcleos oculomotores e os vestibulares se comunicando, vai haver, passando pelo tálamo, essa conexão lá com o córtex vestibular.
que antes só se conhecia o córtex auditivo. Então, o vestibular está bem definido hoje. Só que as pesquisas mostraram uma coisa interessante, quer dizer, dentro dessa linha, os estímulos aplicados para poder mapear esse caminho demonstraram que o caminho não era tão reto assim, quer dizer, não vai só para esse córtex, para essa casinha central. Ele vai para outras áreas do sistema nervoso central. E áreas que têm a ver com atenção, concentração, memória. Então, eu acredito que um problema, né, uma situação dramática central, de origem central, um AVC, etc., possa sim contribuir, e aí nós percebemos isso. Quer dizer, às vezes fica relegado a segundo plano essa queixa da tontura desse paciente, mas deve ser valorizada. E aí existe o professor Zuma Maia, Renato Cal, colegas aqui, ortoneurologista do Brasil, e o Michael Schubert, nosso amigo fisioterapeuta da Johns Hopkins, fizeram agora, publicar esse ano, um artigo sobre o algoritmo da avaliação vestibular cerebelar, que o cerebelo é o grande maestro dessa função vestibular, e as origens periféricas e centrais. Então, hoje nós já temos um algoritmo, um caminho de beira do leito, independente de exames sofisticados, para entender qual é a nossa suspeita em relação a isso. Então, veja que tem total relação. Então, o cerebelo que eu citei aqui, que merece destaque, ele faz o quê? Ele monitora, ajusta, calibra, ele influencia todas as funções fisiológicas do labirinto. Mas, ao mesmo tempo, quando tem problema, ele é o primeiro a inibir aquele sistema. E aí essa inibição, obviamente, vai ter o quê? Por mecanismos de feedback, retroalimentação, vai necessitar de uma outra atenção aí dos nossos sistemas superiores. Então, frente a uma lesão central, é bem possível, sim, que você, no mínimo, comprometa esses sistemas a ponto do paciente referir tontura e vai ser abordado muito parecido com o periférico. As mesmas avaliações, só que vamos ver respostas, às vezes, exageradas. Vai ter, por exemplo, um movimento ocular mais persistente, ele vai ter sintomas mais intensos, talvez, da parte de equilíbrio, o desequilíbrio pode estar mais intenso. O náusea, vômito não é tão intenso como no periférico, falando de fase aguda. Então, é um paciente que tem características claras que, para você ter uma ideia, um protocolo chamado protocolo HINTS só são siglas, só com a avaliação oculomotora à beira do leito na emergência se mostrou mais poderoso do que ressonância magnética para detectar a lesão central. Então, essa avaliação nossa hoje, lá no ambiente de emergência, fisioterapeuta, junto com médicos, neurologistas, generalistas, na abordagem você consegue já decifrar se a gente está indo para um caminho central ou periférico e esse paciente se beneficia do quê? É periférico? Vai para casa no mesmo dia. Suspeita central? Merece internação e investigação mais detalhada, mas por um protocolo simples de avaliação ocular com esse paciente. Ocular que eu me refiro também são os movimentos oculares que são avaliados na beira do leito. Que é bárbaro. André, na anamnese, a gente já percebeu aí que a alimentação tem que ser perguntado, hábitos de vida tem que ser perguntado, ansiedade tem que ser perguntado. Há uma relação entre o estilo de vida e a realidade agora, que eu quero te dizer, já que há uma reciclagem desses cristais, essa reciclagem pode falhar porque a biologia falha e gerar o problema. Mas se você tem um backup, se você fez esportes, se você fez algo que precise dessa ligação, estou imaginando um skatista, um patinador, alguém que fez durante a vida, até que seja bicicleta, algo que ligue esse sistema vestibular mais vezes, comparado a alguém que não teve essa vida ativa. Essa pessoa, o estilo de vida vai ser determinante para ser um fator causal no futuro? Na realidade, o labirinto é muito democrático. Ele não se preocupa muito exatamente em surgir como problema para determinadas ocupações ou atividades. Eu já tive pacientes aposentadas, bailarinas, primeira bailarina do teatro, etc., e que apresentaram o problema vestibular igualzinho a alguém da mesma idade dela, que nunca fez nada assim, de atividade física. Então, a gente não vê muito essa correlação, embora ela faça sentido quando a gente
percebe o seguinte, essa memória de quem já faz mais atividade, movimento, etc., eu diria que percebe-se que a capacidade de melhora pode até ser superior a esse sedentário, a esse que não faz movimento, ou até mesmo aqueles que nós sabemos, né, dos analfabetos corporais, né? São pessoas que não têm noção do próprio esquema corporal, da própria mobilidade, e esses percebe-se assim, que não só a ansiedade aumenta, ele vira uma couraça, e aí é o que eu falo. A recuperação do labirinto vai depender de movimento, e esse movimento que vai ser feito pela análise dele e orientação é pelo fisioterapeuta. Não há profissional no mundo que entenda de movimento como fisioterapeuta, até porque é o principal elemento da nossa abordagem. Então, nessa situação, eu comparo com o paciente, ó, usou o medicamento, esse medicamento só faz o quê? Dá uma desligadinha no seu labirinto temporária e manda um pouquinho de sangue para ele, que já é originalmente precário, esse suporte sanguíneo do labirinto. Mas esse remédio não vai curar absolutamente nada. Não existe remédio para curar labirinto. Então, a aplicação do movimento vai fazer diferença. Então, a gente repara isso. Esse paciente que tem o seu passado e até seu presente mais recente, né, antes da própria pandemia. Então, Deu uma pequena pausa aqui, André, mas eu entendi o seu raciocínio final, né? Que não há uma correlação direta, mas para melhora isso ajuda, né? O paciente ter um histórico de atividade física. Nós já estamos aí impressionante. Deu para te ouvir, André, o raciocínio final. Voltou. Deu para ouvir o raciocínio final. Agora, já está impressionante, né? Já tem que chegar no fim, porque o papo é sempre bom entre a gente. André, tem uma coisa que você disse agora, que o paciente chega com a descrição. Eu trabalho com um público que, às vezes, ele tem perda na juventude da capacidade descritiva, que é o autista, e o Alzheimer, perda na longevidade da capacidade descritiva do que tem. Mas esse cara não vai deixar de ter a síndrome. Claro. Como você lida com essa... O paciente chega, ele está com a clínica e não sabe nem se expressar, às vezes se expressa com violência, com... Como a gente faz... Agora eu quero que você fale da avaliação, qual é a manobra de avaliação que vai funcionar para quem se expressa ou para quem não se expressa. E você já teve experiência assim? Já. Inclusive com o paciente em coma vigil em casa, a pessoa não interage, não conveio com ninguém. E essa experiência foi muito interessante. A filha detectou que era uma paciente minha, filha, que a mãe ficava com comportamento e com faces, com a expressão alterada na hora do banho. E isso, inclusive, já vi paciente até dentro do CTI, que tinham esses relatos. Ou seja, temos caminhos, né, que são necessários perseguir quando tem uma situação de desafio dessa. E o labirinto também se comunica com o sistema vegetativo, com o sistema involuntário, que eu explico para o paciente, esse sistema nervoso involuntário. Então, muitas vezes, esse paciente apenas vai referir o quê? Essa expressão facial de sofrimento, né, como algo está acontecendo, e ele está vivenciando uma crise, mas não se manifesta e não pode falar. E aí vamos atrás de sinais importantes, como o próprio nistagmo, o movimento ocular, que é o que nos orienta muito nesse diagnóstico. Então, esse paciente, nesse momento, eu vou fazer essa avaliação com ele. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma avaliação ocular, eu vou ver se pega um estímulo, uma luminosidade, para ver se isso ajuda com que ele consiga perseguir o alvo. E nos testes posicionais, quer dizer, testes para detectar VPPB, eu vou realizá-los como em outro paciente e vai se manifestar, caso tenha, por exemplo, uma VPPB. Então, essa paciente em coma vigil deu para detectar que era VPPB. Então, toda hora que no banho viravam, ela tinha uma crise. E aí tinha suor, o faces com o sofrimento, e aí ali era a minha porta de entrada para chegar à conclusão do diagnóstico. E foi realizada a manobra e consegui êxito aí no tratamento.
Então, muitas vezes pensando como na pediatria, que é um desafio também, que muitas crianças têm, Uhum. problemas labirínticos, e muitas vezes associada à enxaqueca, já desde essa idade, a avaliação tem que ser também criativa. Então, você consegue... Eu gosto muito, e sempre falo, você sabe disso, de Claude Bernard, século XIX, inspirado em Platão. Quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Então, eu sei que eu estou procurando. Então, quais são os elementos que eu estou procurando? Aí, a partir daí, você consegue buscar caminhos que possam contribuir ali para, no mínimo, um diagnóstico funcional que tenha um tratamento para esse paciente. Ah, ele não pode mexer a cabeça no tratamento? Põe na cadeira giratória e gira junto com ele. Que nem na criança. Nós avaliamos criança botando no colo. E as manobras, aliás, até cachorro. Uhum. Faz a manobra junto, abraçando ou o cachorro ou a criança, que também sofre de VPPB. Outro dia eu orientei um aluno que estava orientando um amigo dele lá no Nordeste, aqui o nosso querido Luciano Corrêa de Petrópolis, que o cachorro estava numa crise, ele mandou vídeo, aí eu consegui ver o nistagmo do cachorro com a cabeça inclinada, e aí fui orientando a manobra e eles fizeram com o cachorro na cama. E conseguiu. O cachorro, pelo menos, conseguiu comer, ele estava 12 horas. Assim. A primeira coisa que o cachorro fez foi andando, batendo um pouquinho na parede e foi se alimentar. Cara, muito bom. Eu estou escrevendo um artigo sobre telefisioterapia. Eu vou citar Sim. isso aí. Sim, até não esqueça dos cachorros, né? Muito bom, muito bom. Agora a gente já está nos 10 minutos finais, cara. Como é essa história da telefisioterapia para você no sistema vestibular? Dá para explicar? Aí eu queria te pedir para fazer aí um bem bolado de como você explicaria para alguém por vídeo como é a manobra de irritação, como seria uma manobra de tratamento. É possível isso? Bom, você me pegou quase de surpresa. Eu tenho aqui alguns elementos, algumas... Deixa eu ver. Vem cá, vou chamar aqui, então, sou Wilson Micasa. Tá? Muito bom, muito bom. Então, aqui está o nosso amigo. Então, pode chamar Micasa, ele não liga, não tem problema. Micasa é melhor que o Wilson. E... Então, o senhor Wilson Micasa está aqui. Tira uma foto desse momento depois, me manda, por favor. Então, aqui está a referência, o rosto dele e tudo. Então, eu posso explicar para o paciente, quer dizer, muitos testes que eu faço com ele, eu estou de frente para o paciente, testes que eu posso realizar com pequenos movimentos da cabeça para detectar alguma anormalidade no movimento ocular. Tudo isso eu consigo decifrar o que está acontecendo no próprio labirinto. Ele está escondido, mas ele tem um alcaguete bem tranquilo, que é o sistema ocular. Apesar de trabalharem juntos, o primeiro a entregar o que está acontecendo lá dentro é esse sistema ocular. Aí, por exemplo, eu vou orientar esse paciente a uma manobra de teste. Então, peço para ele, olha, você vai virar a cabeça para um lado direito e vamos testar o seu lado esquerdo. Então, vai só deitar de lado. E, claro, oriento antes. Caso tenha vertigem, fica parado, tranquilo ali, não tenta levantar, que vai passar em segundos. Boa. Então, eu explico tudo antes. Porque você como pode também fazer a crise durante e ele achar que está piorando. Exato. O ideal é sempre que tenha um acompanhante por perto, até ajudando a filmá-lo, e eu vou orientando, acompanhando ali o celular. Né? E eu peço assim, deixa o celular bem pertinho do rosto. E aí o paciente, passo a passo, que é como deve ser feito no consultório, você orienta antes e ele vai virar, e depois, quando ele deitar de lado, ele vai estar nessa posição. Já estou avaliando o lado esquerdo dele. Se tiver movimento ocular, eu estou olhando isso no telefone. E aí, aguarda. Passou, dura segundos. Pronto, já sei que esse lado... Quando subir, vai sentir de novo. Ele sobe. E aí, depois, espera a crise passar de volta. Depois, olha para frente. E aí, pronto, foi detectado. Vai depender, claro, do lado. E aí, eu vou fazer manobra com ele de tratamento. Então, essa manobra, bom, é o lado esquerdo afetado, o lado do outro lado aqui onde está a minha mão. Ele vai deitar, e eu aqui segurando. Ele vai ter um pouquinho da crise. Depois de 1 minuto, eu peço para ele virar a cabeça para o outro lado. Isso tudo é ativo assistido. Eu estou fazendo junto com o paciente. Portanto, não tem manobra de... Eu falo para ele, eu não vou estalar seu pescoço, não vou fazer nada rápido, fique tranquilo. 1 minuto aqui.
Depois eu peço para ele fazer o quê? Ó, vira a cabeça para baixo, junto com o corpo. Ele vai virar de lado e a cabeça vai terminar olhando para o chão. Uhum. E ele está fazendo isso na própria cama. E depois tá de lado, vai sentar e vai terminar sentado com a cabeça mais baixa assim. Então, Depois vamos de fazer o replay disso. A queixa era à esquerda. Uhum. Você primeiro... A suspeita à esquerda, suspeita. Aí eu seleciono primeiro, assim, já que a suspeita é à esquerda, eu procuro testar o lado menos suspeito primeiro. Aí não deu nada. Boa. Aí depois, vamos para a esquerda. Virou a cabeça, deitou de lado, você já tem condições. Esse é um teste modificado, simples, para detectar a VPPB, quando você está à distância do paciente. Né? É o teste de Dix modificado. É apenas ele virar a cabeça e deitar de lado, depois volta com a cabeça como estava e volta. Então, isso dá para detectar. E outro probleminha num canal chamado horizontal, ele pode deitar na cama dele, olhando para... Até no travesseiro, não precisa ficar totalmente deitado. Aqui ele não sente nada. Aí eu falo, vira a cabeça para um lado. Aí ele vira. Aí aqui ele pode ter a vertigem e eu vejo o movimento ocular. Aí ali eu já chego à conclusão, vira para o outro lado. Ele fazendo isso tudo sozinho. Aí eu consigo detectar que foi o canal horizontal. Então, dos 3 canais que podem ser afetados em cada labirinto, dá para identificar qual é esse canal. E qual a manobra de tratamento. E o Mikasa tá aguentando isso tudo, rapaz. Tá o Mikasa tem contribuído aí para esse tratamento, né? Já que não está podendo ir para a praia também, então... Obrigado, Heitor. Dá tchau aí pro pessoal pela sua participação. Andrezão, chegamos ao fim com chave de ouro, cara. Eu sabia que seria bom conversar com você. Muito bom. Obrigado, querido. Obrigado. Dá um recado aí sobre os seus cursos, como se informar sobre fisioterapia vestibular. Eu faço todos, eu vou em curso de novo, e estou aprendendo direto. É verdade. E é verdade. Obrigado por compartilhar tudo que você sabe. Então, me manda aí quem quer te conhecer, te segue aonde, te acha aonde. Então, tem o site, né, o ibrafise.com.br, lá tem várias informações. O consultório é Ipanema, né, que manda o trabalho. E tem o Ibracap, que é um outro site, que é a minha empresa de cursos, onde tem cursos e eventos, né? E o destaque para esse ano é o evento internacional que eu estou promovendo, que vai ser todo online, já está aberta a minha inscrição. É o Encontro Internacional de Otoneurologia e Reabilitação Vestibular, o EIORV, terceiro evento que eu faço desse nível. Ano passado foi presencial, com 200 convidados, participantes, né, e 15 professores internacionais, e esse ano vai ser online em 25 e 26 de setembro. Então, já tem convidados, professores da Arábia, da Coreia do Sul, Estados Unidos, da Europa, tem muita gente boa. E aí também está lançado lá no Ibracap. Aqui, né, no Instagram, é @André_vestibular, e no Facebook tem lá Fisioterapia Vestibular, já me acha também. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você, irmãozão. Que bom que a gente está aqui. Nivaldo Parisotto, em junho a gente está junto também aqui numa live. A gente está cada vez mais qualificado aqui com a nossa audiência. André, fica em paz, querido, que essa paz que você alimenta em você continue transbordando na xícara e chegando para a gente. É isso que eu sinto quando eu estou perto de você, meu irmão. A gente está numa distância física e não social, não emocional e não energética. Tamo junto. Eu acho difícil vai ser separar esse abraço, né? Quando a gente se vê. Eu vou te abraçar, meu irmão. Joga o álcool e você para abraçar. Grande abraço, eu que agradeço, irmão. Um abraço. Se cuida aí, um abraço. Tchau. Tudo de bom. Obrigado a todos. Um abraço. Gente, que delícia de papo com o André. Então, amanhã eu estou com o Anderson Lopes aqui, falando de como é a fisioterapia nos Estados Unidos. Anderson foi meu aluno, brilhante, está lá batalhando. E vai que você um dia queira ir para os Estados Unidos ou tenha essa dúvida, convida mais gente para estar aqui amanhã, todo dia, meio-dia, até o meio do mês vai ser meio-dia, depois a gente vai para a noite e vai reduzir, né? Porque vai acabar, espero eu, essa quarentena. Então, até lá, meio-dia, tem sempre um ótimo convidado aqui para você, tá bom?
Obrigado pela sua companhia. Só faz sentido quando você está aí. Me segue aqui e no site Trato Ubuntu, tudo junto. Trato Ubuntu. Lá tem um link para o YouTube, tem várias lives